Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho-vos dizer 5 filmes de Natal que vocês precisam mesmo de ver. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell. Mas antes de começarmos este vídeo, vocês já sabem, não se esqueçam de subscrever aqui em baixo ao canal se ainda não o fizeram e de ativar as notificações para não perderem nenhuma novidade aqui no canal. Sigam-me também pelo meu Instagram, o meu nome do utilizador é ana.resendes com Z no meio, mas as informações vão estar todas aqui no ecrã e aqui em baixo na caixa de descrição, por isso sem mais demoras, vamos lá então começar. Portanto, este mês de dezembro tenho visto muitos filmes de Natal. Novembro e dezembro eu acho que foram aqueles meses que eu mais vi filmes. Filmes de Natal são aquela coisa que eu adoro e que todos os anos eu vejo. E este ano houve muitos filmes, a Fox passou vários filmes de Natal e eu trago-vos aqui 5 dos meus preferidos. O primeiro filme que eu quero falar chama-se Christmas at Pemberley. E este foi o mais recente que eu vi. Basicamente trata-se de um filme em que estamos quase na época natalícia e há uma rapariga, que é a Elizabeth Bennet, que é uma organizadora de eventos de Nova York, que dirige-se a uma pequena cidade, que por acaso aqui não está descrito qual é o nome dessa cidade, mas basicamente ela é amiga de infância do presidente, do mayor. Portanto, o mayor contrata, ela faz parte de uma empresa que organiza eventos e ele contrata especificamente a ela porque já a conhece e, portanto, quer que seja ela a montar todo o espírito natalício e toda a decoração natalícia. Só que essa rapariga, quando chega a essa cidade, encontra-se com um rapaz, com um homem chamado William Darcy, que basicamente é um bilionário, tem a sua própria empresa, tem assim um tete-a-tete não tão simpático quanto isso. E portanto aquilo que acontece é que ele já tem tudo programado para fazer todo o evento de Natal, mas acontece uma coisa má ao sítio onde eles supostamente iam fazer o Natal e basicamente a Elizabeth tem que encontrar um novo sítio para se fazer as decorações de Natal, para se fazer o evento de Natal. Basicamente o filme narra essa parte da história em que ela tem que procurar um novo sítio, tem que organizar o Natal e pronto, várias coisas vão acontecendo. Este homem, William Darcy, também vai fazer parte desta história. Vocês podem imaginar que também no meio há um bocadinho de romance. Eu acho que, como em todos os filmes de Natal, há sempre um bocadinho de romance neste tipo de filmes e eu acho que foi um dos meus filmes preferidos no geral, mas de Natal foi sem dúvida nenhuma um dos meus filmes preferidos. Toda a envolvência da história, os atores em si, a atriz que faz de Elizabeth eu já a conhecia, ela fazia de Adriana em 90210, eu já gostava imenso dela na série e gostei imenso dela neste filme. Eu recomendo imenso. O segundo filme faz parte aqui da minha lista, é o Time for Me to Come Home for Christmas. E este foi um dos meus filmes preferidos também. Estes dois, todos aqueles que eu já vi, são os meus 2 filmes preferidos de sempre em termos de filmes de Natal. Esta é a história de uma rapariga chamada Cara, em que a mãe dela morreu há um tempo atrás e ela tem assim um mixed feeling em relação ao Natal e basicamente ela tem que apanhar o avião para Oklahoma, que é onde vai passar o Natal com o pai, e ela encontra no aeroporto um cantor chamado Heat. Ele perdeu o pai e também não se sente muito festivo para o Natal e não estava a pensar de todo ir a casa ao Natal. Ainda tem a mãe, ainda tem a irmã, mas no final de contas ele muda de ideia, eles vão os dois para o aeroporto, encontram-se no aeroporto e então o filme descreve toda a viagem e as peripécias. Basicamente eles os dois vão fazer uma viagem do sítio onde eles estão até ao sítio onde eles querem ir. E vai ser uma viagem um bocadinho atribulada, vai acontecer muita coisa. E eu acho que, apesar de ser um filme de Natal, a história em si não tem muito a ver com o Natal. E eu acho que essa foi uma das razões pela qual eu gostei imenso
do filme. Eu acho que vocês vão gostar imenso do filme também. Tem um bocadinho assim de canções também, porque como uma das personagens principais é cantor, portanto basicamente no fim ele tem que escrever uma canção de Natal, porque ele está com writer's block, ou seja, ele não está numa fase em que não consegue escrever músicas. Esta viagem também vai ajudar um bocadinho nessa parte. O terceiro filme que eu tenho então aqui para vos falar chama-se The Princess Switch. Trata-se de um filme em que são duas personagens principais. Uma delas é uma princesa, uma delas é uma plebeia, e um dia elas encontram-se, notam que são muito parecidas, muito semelhantes uma com a outra e decidem trocar de vidas por 2 dias. E como vocês podem imaginar, em 2 dias muita coisa vai acontecer. A princesa estava um bocadinho farta de viver uma vida em que não podia fazer muito, porque como vai ser princesa e vai se casar com um príncipe, ela não pode propriamente fazer muita coisa. Elas depois vão também encontrar o amor, e eu acho que é muito bonito e é muito engraçado principalmente ver como é que estas duas personagens se adaptaram ao mundo uma da outra, porque elas vêm de mundos completamente diferentes. A atriz principal deste filme é a Vanessa Hudgens. Vocês podem conhecê-la pela Gabriela do High School Musical, e acho que ela fez um papel brilhante neste filme, porque ela é só uma e ela tem que dar vida a 2 personagens com 2 personalidades diferentes, 2 vidas diferentes. Agora vamos passar para o quarto filme, e este é dos mais recentes que eu também já vi, e chama-se The Christmas Train, e basicamente conta a história de um comboio de Natal que leva, eu penso que 4 dias, exatamente. Ele parte de Washington DC e o destino final é Los Angeles. Várias pessoas vão neste comboio, como é óbvio, e basicamente a personagem principal, ou uma das personagens principais, ele é jornalista e ele quer escrever um artigo sobre esta viagem, quer encontrar uma história. E depois temos também dentro desse comboio um diretor de filmes de Hollywood que tem uma assistente / argumentista, que normalmente é sempre aquela pessoa que melhora o trabalho dos outros, mas que ele quer que ela dê um passo em frente na sua carreira e que escreva uma história de Natal. E ele acha que não há melhor do que ir numa viagem de 4 dias de Washington a LA para ela conseguir escrever então um script. Aquilo que nós não sabemos é que eles os dois já se conheceram ou já se conheciam e tiveram uma relação. As coisas não acabaram muito bem entre eles os dois, mas há muita coisa que vai acontecer aqui. Há personagens que vão entrando novas, que estas 2 ou 3 personagens principais, porque eu acho que o diretor dos filmes também é importante aqui. E portanto há várias personagens que vão sendo adicionadas e que eles vão conhecendo. E assim, para ser sincera, no geral, chegou ali até a meio do filme e eu não estava a gostar muito. Estava a ver só porque, como já tinha começado a ver, queria acabar o filme. E ainda bem que o fiz, porque até meio do filme eu não achei graça nenhuma, mas depois do meio para a frente aquilo dá um plot twist que vocês nem imaginam. Eu não vou contar nada porque senão vai ser muito spoiler, mas eu aconselho mesmo vocês a verem só por causa do final deste filme, porque eu acho que não passa pela cabeça de ninguém aquilo que vai acontecer. O quinto filme chama-se Small Town Christmas, e este filme eu penso que já vi 2 vezes, porque ele está constantemente a dar na Fox Live. É a história de uma rapariga chamada Nell Phillips, que escreve um livro chamado Small Town Christmas, exatamente como o nome do filme, e o livro torna-se um best-seller. E, portanto, ela vai ter que ir numa tour a várias cidades para apresentar o livro, para sessões de autógrafos. E, basicamente, esse livro, eu não sei muito bem do que é que se trata, mas eu sei que a cidade onde a personagem principal vive, a magia do Natal, é uma cidade que ela nunca tinha ido antes, que, se eu não me engano, chamava-se Springdale, e que aquilo que ela tinha e as ideias que ela tinham sido dadas há vários anos atrás por um colega de trabalho que
era de Springdale e que, portanto, lhe falou várias vezes no Natal e, coincidência das coincidências, a manager da Nell marcou-lhe uma sessão de autógrafos para Springdale, onde ela reencontra esse colega de trabalho que ela não estava propriamente muito entusiasmada para encontrar. Ele, por outro lado, estava bastante entusiasmada por encontrar e eles reencontram-se. Ela descobre o porquê de ele ter ido embora sem dizer nada e vocês podem imaginar que também há um bocadinho de romance aqui neste filme. E pronto, acho que também é um filme que vale a pena ver. É assim, provavelmente não é, destes 5 não foi o meu preferido. Se vocês virem algum destes filmes, digam-me aqui em baixo nos comentários se vocês já viram ou se estão a pensar ver. Digam-me aqui nos comentários para saber a vossa opinião. E portanto, hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso grande gosto aqui em baixo se gostaram deste vídeo ou se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal. Se ainda não subscreveram, subscrevam. É no botãozinho vermelho que se encontra aqui. E eu vejo-vos então no próximo vídeo. Tchau!